Capítulo 36. E esta é a história de Esaú, quer dizer, Edom. Esaú tomou as suas esposas dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, o Hitita, e Oolibama, filha de Aná, neta de Zibeão, o Heveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada passou a dar à luz Elifaz a Esaú. E Basemate deu à luz Reuel. E Oolibama deu à luz Jeús, e Jalão, e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou depois as suas esposas, e os seus filhos, e as suas filhas, e todas as almas de sua casa, e sua manada, e todos os seus outros animais, e todos os seus bens, que tinha acumulado na terra de Canaã, e foi para uma terra longe de Jacó, seu irmão, porque os bens deles tinham ficado grandes demais para morarem juntos. E a terra das suas residências como forasteiros não podia sustentá-los por causa das suas manadas. De modo que Esaú passou a morar na região montanhosa de Seir. Esaú é Edom. E esta é a história de Esaú, pai de Edom, na região montanhosa de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, esposa de Esaú. Reuel, filho de Basemate, esposa de Esaú. E os filhos de Elifaz vieram a ser Temã, Omar, Zefô, e Gatão e Kenaz. E Timna tornou-se concubina de Elifaz, filho de Esaú. A seu tempo, ela deu à luz Amaleque a Elifaz. Estes são os filhos de Ada, esposa de Esaú. Estes são os filhos de Reuel: Naate e Zerá, Samá e Mizá. Estes vieram a ser os filhos de Basemate, esposa de Esaú. E estes vieram a ser os filhos de Oolibama, filha de Aná, neta de Zibeão, esposa de Esaú, sendo que a Esaú deu à luz Jeús, e Jalão, e Corá. Estes são os cheques dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, primogênito de Esaú: cheque Temã, cheque Omar, cheque Zefô, cheque Kenaz, cheque Corá, cheque Gatão, cheque Amaleque. Estes são os cheques de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. Estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú: cheque Naate, cheque Zerá, cheque Samá, cheque Mizá. Estes são os cheques de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, esposa de Esaú. Finalmente, estes são os filhos de Oolibama, esposa de Esaú: cheque Jeús, cheque Jalão, cheque Corá. Estes são os cheques de Oolibama, filha de Aná, esposa de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são os seus cheques. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, o Oreu, os habitantes do país: Lotã e Sobal, Ezibeão e Aná, Edizon e Ezer, Edizã. Estes são os cheques do Oreu, os filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã vieram a ser Ori e Emão, e a irmã de Lotã era Timná. E estes são os filhos de Sobal: Alvã e Manaate, e Ebal, Sefô e Onão. E estes são os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no ermo, enquanto zelava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná: Dizon e Oolibama, filha de Aná. E estes são os filhos de Dizon: Endã, e Esbã, e Itrã, e Querã. Estes são os filhos de Ezer: Bilã, Esaavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Uz e Aram. Estes são os cheques do Oreu: cheque Lotã, cheque Sobal, cheque Zibeão, cheque Aná,
Sheque de Zon, Sheque Ezer, Sheque de Zan. Estes são os cheques do Oreu, segundo os seus cheques, na terra de Seir. Ora, estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes de qualquer rei reinar sobre os filhos de Israel. E Bela, filho de Beor, passou a reinar em Edom, e o nome de sua cidade era Dinabá. Morrendo Bela, começou a reinar em lugar dele Jobabe, filho de Zerá de Bosra. Morrendo Jobabe, começou a reinar em lugar dele Uzão, da terra dos Temanitas. Morrendo Uzão, começou a reinar em lugar dele Hadade, filho de Bedade, que derrotou os midianitas no campo de Moabe, e o nome de sua cidade era Avite. Morrendo Hadade, começou a reinar em lugar dele Samlá, de Masreca. Morrendo Samlá, começou a reinar em lugar dele Saul, de Reobote, junto ao rio. Morrendo Saul, começou a reinar em lugar dele Baal-Anã, filho de Aquibor. Morrendo Baal-Anã, filho de Aquibor, começou a reinar em lugar dele Adar. E o nome de sua cidade era Pau, e o nome de sua esposa era Meetabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe. Estes, pois, são os nomes dos cheques de Esaú, segundo as suas famílias, segundo os seus lugares, pelos seus nomes. Cheque Timná, cheque Alva, cheque Getete, cheque Oolibama, cheque Elá, cheque Pinom, cheque Kenaz, cheque Temã, cheque Mibzar, cheque Magdiel, cheque Irão. Estes são os cheques de Edom, segundo as suas moradas na terra de sua propriedade. Este é Esaú, pai de Edom.